Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Firmino e você está aqui acompanhando mais um trabalho teológico e nós vamos iniciar, tá? Hoje é a aula de número 1, módulo 1, e nós vamos trabalhar aqui a respeito do calvinismo, tá? E essa série vai se intitular Introdução ao Calvinismo, tá bom? Levando em consideração que, na minha concepção, tá? Aqui eu vou dizer aqui agora, na minha concepção, a teologia reformada era apenas um calvinismo, tá? E em relação à questão do arianismo, né? E outras interpretações catológicas que diferem do pentecostalismo, não acredito, tá? Então não vai ser algo visto aqui, apenas a questão propriamente dita do calvinismo, tá bom? E nós vamos hoje usar a obra de Duane Edward Spencer, Turip, tá? Vamos saber daqui a pouquinho ou posteriormente o que é essa Turip, tá? Gostaria que vocês nos acompanhassem e se aparecer alguma dúvida, alguma pergunta, poder colocar no nosso canal, compartilhar, dar um like, se inscrever, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao nosso curso de introdução. Então, a gente vai ver aqui o que esse PDF tem a nos trazer de conteúdo e depois eu vou fazer algumas citações e alguns comentários de alguns trechos desse livro, tá? Para melhor aprendizado e entendimento do curso Introdução ao Calvinismo, tá bom? Vamos ver aqui o que ele nos traz e nos apresenta na sua introdução do livro Turip, de Duane Edward Spencer. Deixa eu colocar aqui, pronto. Então, nós vamos ver o seguinte: os 5 pontos do arminianismo. Depois vamos ver o contraste, tá? Hoje, basicamente, vamos ver apenas os 5 pontos do arminianismo e a apresentação, né? Depois vamos ver a vontade de Deus. Depois vamos ver depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Essa é a Turip. Por fim, vamos ter a conclusão, a seleção da confissão de fé, nota histórica, quadro comparativo, bem como as devidas biografias para futuras pesquisas, tá bom? Então, hoje nós vamos verificar aqui, temos o prefácio, vamos adiantar aqui rapidinho só o trecho, os 5 pontos do arminianismo, tá? Vamos tratar disso aqui basicamente, mas antes eu quero comentar aqui alguns trechos do prefácio para poder entrar melhor os 5 pontos do arminianismo, tá bom? Eu vou abrir aqui um aspas. Eu estou mais inclinado ao calvinismo. Tenho mais inclinação ao calvinismo, tá? Não que eu venha a desmerecer ou deixar de acreditar em algum vestígio de verdade que o arminianismo possui. Tá? São visões antagônicas, visões completamente diferentes uma da outra em relação à soberania de Deus, né? E a sua forma como ele age em relação à questão do mal em si no mundo, né? E no homem. Como ele está resolvendo. Então são coisas aparentemente contraditórias, o calvinismo ou o arminianismo. Mas, para você que está chegando aqui agora, eu gostaria de dizer o seguinte, que é possível entender o seguinte, que o calvinismo é uma visão a respeito de fatos e acontecimentos que estão dentro de um mistério aparentemente insondável. Então, o calvinismo, ele meio que vai sondar a profunda natureza da soberania de Deus. Por sua vez, o arminianismo, ele também faz isso, mas não nessa magnitude, deixando espaço para
a responsabilidade do homem. Aí assim vai ser desenvolvido esses 5 pontos do arminianismo, tá? O autor, obviamente, é calvinista, ele vai refutar o arminianismo, tá bom? Mas existem outras obras, outros livros, outros autores sérios, tá? E bastante competentes que admitem que o calvinismo e o arminianismo, mesmo sendo contraditório, né, eles são verdades que estão sendo separadas da teologia, né? Então, é possível, sim, aceitar os dois pontos de vista sobre essas questões. Mas, ao mesmo tempo, não há como unificá-lo, né? Parece que falta alguma peça de encaixe dessas duas visões para que eles estejam mais confortáveis, né? Não crie tanto atrito entre si. Então, ao meu ver, tá? Eu entendo que o calvinismo é aquela visão, aquela doutrina que mais se aproxima das escrituras, tá? O arminianismo vem em seguida, né? Então, nessa introdução, trata-se de uma introdução, nós vamos ver aqui algumas frases que eu selecionei. Bem, veja só. Então, nós começamos a perceber que muito da teologia do evangelismo contemporâneo tem negligenciado a graça. Isso é um fato. Muitos que estão no púlpito, muitos que estão evangelizando, muitos que estão desenvolvendo teologia, estão se esquecendo da graça de Deus, né? O significado profundo, misterioso, sobrenatural, né? E abençoador dessa doutrina da graça de Deus. Estão apenas comercializando a fé, né? Se esquecendo do princípio bíblico, dessa doutrina da graça. Também tem uma frase que também me chamou muita atenção nesse livro, é o seguinte: se eles estudarem a história da teologia, aprenderão também que a doutrina da maioria das igrejas evangélicas hoje é a teologia humanista de Erasmo de Roterdã. Então, o autor aqui ele está dizendo o seguinte, que se o seminarista, se o cristão, se o professor de escola dominical puder estudar a história da teologia, que é muito vasta, que é muito abrangente, também há muitas perturbações, né, por causa da história, é possível por meio do estudo da história da teologia, é possível perceber que as igrejas evangélicas, elas hoje assumiram uma ênfase teológica que se baseia na visão humanista de Erasmo de Roterdã ou de Roma, né, conforme que o autor está dizendo. Não, e é possível que isso esteja realmente acontecendo, tá? Nas igrejas, na maioria das igrejas, né, que aceitam esse tipo de teologia. Então, há muito hoje que insistem dizendo que creem na salvação pela graça, contudo, insistem também em que o homem tem o poder de tomar a decisão por Cristo. Então, eles estão dizendo, a visão arminiana insiste em dizer que existe sim a graça, mas o homem tem o poder de tomar a decisão, ele que vai dar o checkmate, dar o X da questão, né? É o homem que vai determinar, é o homem que vai decidir plenamente, soberanamente sobre essa questão de aceitar ou não a Cristo. Então, o arminianismo ele vai argumentar o seguinte: diz que Deus ama todos igualmente e do mesmo modo, porém estão certos de que Ele está mandando algumas pessoas para o inferno, né? Então, o arminianismo já começa a meio que ficar enfraquecido com seus próprios argumentos. Afirmam que a Bíblia ensina que o Criador de todas as coisas certamente é onipotente. Então, mesmo que o arminianismo afirme que Deus é onipotente, mas o arminianismo está tentando dizer, mas estão igualmente convencidos de que o homem é finito, o homem não é onipotente. O homem é finito, é plenamente incapaz de obstruir a vontade de Deus. Veja só, você pega, vamos fazer assim, você tem Deus que é
profundamente onipotente, essa palavra era, era muito pouca para esse poder soberano de Deus, né? Mas é o que nós temos atualmente. Mas essa questão onipotente de Deus ultrapassa esse próprio conceito, né? Mesmo assim, Deus sendo onipotente em relação ao homem que é finito, e o homem, por ser finito, por ser fraco, por ser pó da terra, ele é meio que superior, né? E plenamente capaz de obstruir a vontade de Deus. Como é que isso pode acontecer? Como é que é possível acreditar que um homem, após a queda, mesmo que não tivesse caído, né? Mas após a queda, como é que um homem fraco do jeito que ele é, perturbado, o ser humano é um ser humano perturbado, o ser humano ele é cheio de decepções, né? O ser humano ele é cheio de dúvidas, o ser humano ele necessita de conhecimento, o ser humano é muito frágil, né? Como é que esse ser finito pode obstruir, vencer a vontade de Deus? É mais fácil acreditar que Deus pode obstruir o pecado e a vontade do ser humano. Porque Deus é onipotente. O ser humano não é onipotente. O ser humano é finito, pequeno. Né? A convicção de que o homem pode usar sua própria vontade positiva para aceitar Cristo e garantir por si mesmo sua salvação. Então, o arminianismo está sempre colocando nas mãos do homem a decisão final. Né? E, nesse momento, é como se Deus não pudesse intervir, auxiliar, trabalhar, agir, né? Providenciar, e sim deixando e criando pseudo-méritos para um esforço humano ilusório, né? Então, meio que um pouco do catolicismo, né? Por meio das obras, né? Por meio desse ato, por meio dessa convicção, desse ato de fé, o ser humano consegue, né, ter a salvação. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Parece que ser ao contrário, né? A salvação pertence ao Senhor e é Ele que opera desde o início ao fim. Temos um grande estudioso, Charles Spurgeon, foi um sólido defensor dos 5 pontos do calvinismo. Bem, William Carey enfatizou solidamente a predestinação. Então, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem em crer na palavra de Deus não são doutrinas absolutamente incompatíveis. Então, existe sim a possibilidade de uma tentativa de unificar, né? Eu acho que essa tentativa de unificar o calvinismo e arminianismo era saudável, é nobre, era importante, acho que pode ser dito o seguinte, que era algo aceitável, diferente de apenas rejeitar o calvinismo e aceitar o arminianismo. Isso é, ao meu ver, algo incoerente. Ainda que você não aceite o calvinismo, mas que acho que o calvinismo e o arminianismo podem dar certo, eu acho que isso é louvável, tá? Mas, se você rejeita o calvinismo e abraça apenas o arminianismo, tem algo de errado com a formulação da interpretação que você traz e desenvolve através de textos bíblicos. Obviamente, nesse curso de introdução ao calvinismo, esse não será apenas o único livro que nós vamos esboçar aqui com vocês, tá? Nós iremos ver outros livros posteriormente. Nós vamos ver aí todo o índice, todo o sumário desse livro, para depois entrar em outro livro que trata-se também desse tema, curso de introdução ao calvinismo. Então, se possível, compartilhe, escreva, diga, traga sugestões, o que você está achando, o que nós podemos auxiliar nesse exato momento, e compartilha, se inscreva no nosso canal, tá bom? Assim você vai nos ajudando. Vamos prosseguir, tá certo? Spurgeon disse o seguinte:
Deleito-me em proclamar estas velhas e fortes doutrinas, apelidada de calvinismo. Então, o calvinismo não pode ser entendido aqui como uma idolatria ao que João Calvino desenvolveu. Obviamente, ele teve grandes falhas, tá? Como pessoa, como ser humano pecador, né? Mas dentro dessa formulação teórica, dessa organização que ele vai trabalhar, essa perspectiva da predestinação, né? Desenvolvendo dentro do calvinismo, isso é interessante. Então, continuando o que o Charles Spurgeon disse, porque são certa e seguramente a verdade revelada por Deus, como ela está em Jesus Cristo. Então, o calvinismo seria, na verdade, apenas vamos dizer assim, um marketing bom e saudável para chegarmos ao Evangelho, né? Chegarmos ao Evangelho. O verdadeiro calvinismo, na verdade, vamos dizer assim, melhor dizendo, o verdadeiro calvinismo, ele sempre vai mostrar o Evangelho, textos bíblicos, passagens bíblicas, autores bíblicos, não é? Ainda que dentro da história, da literatura calvinista, haja outros personagens importantes, mas o calvinismo sempre vai mostrar textos bíblicos para fundamentar a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos, né? E agora, vamos verificar aqui, nessa primeira aula, os 5 pontos do arminianismo, né? Pois bem, então, conhecido como Jacob Hermann, mas conhecido como Arminius, está aí no ano 1560 a 1609. Então, o autor aqui do livro diz o seguinte: ele se inclinou para as doutrinas humanistas de Erasmus porque tinha sérias dúvidas a respeito da graça soberana de Deus, como era ensinado pelos reformadores. Então, assim, ter dúvidas é normal, pois somos seres humanos, né? Duvidar, desacreditar, eu acho que é algo que faz parte da nossa natureza, mas a gente precisa entender que a graça de Deus é soberana. Ela não pode estar aprisionada a um método de interpretação, ainda que seja calvinista, né? Eu acredito que a soberania da graça de Deus, ela expande, não é? O calvinismo e nem o arminianismo devem ser uma caixinha que vai armazenar toda a informação e explicação a respeito da graça de Deus. Ao contrário, o calvinismo, né, realmente a graça soberana de Deus, ela ultrapassa as informações possíveis que o calvinismo nos dá. Tá? Ultrapassa. O calvinismo não pode aprisionar dentro de si as informações, ao contrário, ela se expande, né? Então, muito tempo depois, os arminianos resolveram fazer uma representação do parlamento holandês. Eu vou fazer aqui uma leitura que eu acho muito importante, tá? Deixa eu colocar aqui sobre essa questão, né? Deixa eu fazer só um resumo aqui. Então, depois de 154 calorosas sessões que consumiram 7 meses, os 5 pontos do arminianismo foram considerados contrários ao ensino das escrituras e declarados heréticos, né? Isso foi positivo e também negativo, né? Mas isso virou história, né? Então é possível que o arminianismo naquela ocasião ela realmente fosse herética, né? Uma heresia, né? Naquele exato momento. Mas é possível entender que o arminianismo também oferece boas explicações para alguns textos que talvez o calvinismo não consiga resolver. Né? Então, eu sempre vou trazer para vocês o meu termo, né? Mas a preferência, a inclinação é calvinista, tá bom? Então, que a leitura é a seguinte: pelo fato de as igrejas dos Países Baixos, em comum com as principais igrejas protestantes da Europa, subscreverem as doutrinas reformadas da Bélgica e as confissões de Heidelberg, os arminianos resolveram fazer uma representação ao parlamento holandês. Este protesto contra a fé reformada
cuidadosamente escrito, foi submetido ao Estado da Holanda. E, em 1618, um sínodo nacional da Igreja reuniu-se em Dort para examinar o ensino de Armínios à luz das Escrituras. Depois de 154 calorosas sessões, que consumiu 7 meses, os 5 pontos do arminianismo foram considerados contrários ao ensino das Escrituras e declarados heréticos. Ao mesmo tempo, os teólogos reafirmaram a posição sustentada pelos reformadores protestantes como consistente com as Escrituras e formularam aquilo que é hoje conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Né? Tá aqui os 5 pontos do calvinismo, para vocês poderem ver. Isso aqui. Tá? Deixa eu ir mais adiante. O primeiro ponto do arminianismo, né? Estamos trabalhando essa questão. Deixa eu pôr aqui nesse. Aqui, pronto. O primeiro ponto do arminianismo, vou trabalhar aqui. Ó. É o seguinte: o primeiro ponto sustenta que um homem é dotado de vontade livre. Né? O arminianismo parte desse pressuposto de que o homem ele é dotado da vontade livre. Né? Ele não é uma vontade, a vontade dele não é escrava, é livre. Tá? Vamos ver se é verdade. Mas os reformadores reconhecem que o homem foi dotado de vontade livre antes da queda, né? Adão e Eva. Foi. Nós tínhamos a vontade livre na sua íntegra, na sua beleza, mas atualmente, após a queda de Adão e Eva e consequentemente a raça humana, nós temos uma vontade escravizada, né? Somos pecadores, né? Então, os reformadores vão concordar com a tese de Lutero, né? Obviamente, Lutero também teve sérios problemas que nós repudiamos, não aceitamos, obviamente, do mesmo modo Calvino, do mesmo modo Armínio, né? E tudo aquilo que é contra a palavra dele nós rejeitamos, não é isso? Então, essa tese de Lutero é o seguinte: um homem não está livre da escravidão de Satanás. Então, nós nascemos em pecado, né, em delitos, estamos mortos em pecado e delitos, e a nossa vontade ela é tão prisioneira, tão escravizada pelo reino das trevas, que não conseguimos perceber Deus em nossas vidas, não há como perceber Deus, né? Somos atraídos, somos enganados, somos iludidos, somos absorvidos por essa mentalidade das trevas que é este mundo caído. Então, a Bíblia aponta mais para essa questão, que o homem não está livre, o homem precisa ser liberto disso. Então, quando o homem é liberto, aí é a salvação. Então, se um homem está livre, como é que Jesus vai libertar? Dá para pensar nisso? Se um homem não está em pecado, se um homem não tem pecado, né? Como é que Deus vai restaurar esse indivíduo? Então é necessário, até fora do calvinismo, biblicamente falando, que um homem seja visto como ser cuja vontade, essa natureza está aprisionada, está cativa aos desejos carnais, são coisas que vão contra a palavra de Deus, né? Ainda que há uma certa delícia nesses atos. Mas Armínio não enxerga dessa forma, nem o arminianismo como um todo. Então, para os arminianos, o homem restou bem suficiente, capaz de habilitá-lo a querer aceitar Cristo como Salvador. Então, por não ser escravo do pecado, por não ser escravo de Satanás, mesmo tendo um pecadinho, o homem tem um pecadinho, né? Algo que dá para resolver, né? Por ele mesmo, né? Então, o homem ainda tem uma vontade suficiente. As escrituras nunca vão trabalhar essa questão. Ponto 2. A eleição. A eleição estava baseada no pré-conhecimento de Deus. Deixa eu só passar aqui a página. Ok. Deixa eu subir um pouquinho. Pronto. Sobre a eleição. Então, a eleição estava baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquele que deve crer.
Em outras palavras, isso significa que que o ato de fé por parte do homem é a condição para ele ser eleito. Então, Deus previu que ele exerceria livremente sua vontade. Bem, as escrituras não não é dessa forma que a escritura nos ajuda a entender, não é? Não é esse ato de fé, né, que é feito por parte do homem e é capaz de conduzir a ele de ser eleito. Não parte daí. Mas na frente nós vamos ver quem é que cria a eleição, quem é que executa a eleição, quem é que faz a eleição, né, do homem X, né? Então, eles dizem que Deus previu, né? Por ele prever, ele pode aí alcançar essa, esse ato de eleição. Ponto 3. Então, Deus ama a todos. Cristo morreu por todos, para que ninguém se perca. Então, a redenção ela é geral. Então, todo mundo será salvo. Meio estranho, né? Então, mais adiante a gente vai ver melhor, tá bom? Ponto 4. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Todos. O homem goza de vontade livre, absoluta. Ele pode resistir à vontade de Deus. O homem pode resistir à vontade de Deus? Não há como isso acontecer. Então, a vontade de Deus pode ser frustrada pela finita vontade do homem como indivíduo. É o mesmo que dizer que o ser humano ou um anjo caído, possuindo uma vontade livre, consegue frustrar a vontade de Deus. Será que isso é verdade? Não é verdade. Nenhuma criatura racional, seja espiritual ou material, consegue resistir à mão de Deus. Nenhum demônio consegue resistir. Já imaginou o demônio resistir à mão de Deus? É impensável. Se o ser humano ele foi criado menor que os anjos, e o arminianismo diz assim, esse homem pode resistir, pode frustrar a mão de Deus, né? O plano de Deus, os decretos de Deus, né? Ele tem essa capacidade, ele tem esse poder. Então, será que os demônios também têm? Os demônios são superiores a nós, assim como os anjos. Então, há um problema muito sério com essa visão. Essa visão realmente está muito distorcida. Essa visão arminiana está muito distorcida nesse aspecto, em não entender a soberania de Deus. É possível entender por esse caminho sem dizer que há possibilidade de existir, sem dizer que há possibilidade de criar uma frustração. Isso tem que ser corrigido. Será que o arminianismo precisa de uma reformulação? E aí? Quase finalizando, nós vamos ver o ponto 5. Quinto ponto. Um homem não pode continuar na salvação, a menos que continue a querer ser salvo. Então, um homem pode perder a sua salvação, né? Porque ele consegue resistir, consegue voltar atrás, só ele é o agente. Ele é a causa final, aparentemente, para tudo, em termos de salvação. Então, mesmo assim, ele tendo esse tamanho de poder, ele não consegue permanecer. Por que ele não consegue permanecer? Mais uma contradição arminiana. O homem que não permanece na vontade, na missão, no objetivo e nos propósitos de Deus, nunca fez parte dos planos de Deus, e isso inclui também a possibilidade, certamente, de que a natureza pecaminosa do homem não foi corrigida pelos méritos e as obras de Cristo, conseguida e vitoriosamente conquistada, né, acima de tudo, na sua morte e ressurreição. Por enquanto será isso, nosso comentário inicial, tá? No próximo vídeo vamos falar sobre o contraste. Então vamos pegar justamente esses pressupostos, essas informações que o arminianismo diz e nós vamos contrastar, né? Verificar ponto por ponto e perceber que nesse curso de introdução ao calvinismo nós queremos que vocês pelo menos
aceitem o calvinismo e o arminianismo, ainda que contraditório, mas não queremos que vocês façam o seguinte, que não rejeitem o calvinismo e aceitem o arminianismo. Eu acho que assim que, de uma forma mais interessante, o arminianismo sem o calvinismo é heresia. Felizmente, houve essa questão aí, ou felizmente, né, naquela época, no Sínodo de Dort. Então, eu quero dizer a vocês, concluindo aqui, que o arminianismo ele precisa do calvinismo. Sem o calvinismo, o arminianismo se torna uma heresia. Por quê? Eu já estudo há algum tempo, tá? Não aprofundamento essas questões, né, sobre essas visões, mas eu entendo que existem alguns aspectos onde o arminianismo ele deve ser empregado, tá? E isso não indica que o calvinismo deixou ou foi repudiado. Então, há, por outro lado, a possibilidade do arminiano enxergar que somente o calvinismo, essa construção organizada e sistemática da teologia sobre a soberania de Deus, possa iluminar textos bíblicos que o arminianismo não consegue lidar. Então, há essa dialética entre o arminianismo e o calvinismo. Então, existe essa possibilidade que eu estou aqui sustentando, mas eu acredito plenamente e sou mais inclinado ao calvinismo. Mas aqui deixa essa ressalva. Por quê? Porque há textos que talvez a gente não consiga interpretar. Então, a gente não pode trazer aqui ao público, né, ao público também, noções erradas. Então, talvez há uma pequena abertura para o arminianismo poder nos ajudar em alguns textos. Mesmo do outro lado, pode existir também arminianos que tentam sustentar um pouco do calvinismo para explicar algumas passagens, mas aqui nós vamos ver que eles são contraditórios. Então, estou muito mais inclinado ao calvinismo, tá bom? Então, um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo a esse curso de introdução ao calvinismo.